Hello everyone, this is our English class. E hoje eu vou trazer o assunto que está presente na unidade 4, tá? E aí, como a maioria está sem livro, eu vou trazer só os assuntos. E aí depois, no nosso próximo encontro, a gente usa o livro. E aí vai ser mais fácil a gente fazer as atividades. E aí a gente vai usar o livro literalmente, ok? O nosso primeiro assunto da unidade 4 é o que a gente chama de phrasal verbs, que significa são frases verbais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para relacionamentos. O que é um phrasal verb? É quando você tem um verbo que quando ele se junta com uma outra partícula, que pode ser uma conjunção, uma preposição, ele tem um significado diferente. Por exemplo, aqui, fall é o verbo cair. Fall for é o verbo se apaixonar. E aqui o significado é begin to be in love with someone. Começar a se apaixonar por alguém, tá? Então temos um verbo com uma partícula que mudou o sentido do verbo original, tá? E temos o exemplo aqui de uma frase no passado. They fell for each other instantly. Então, eles se apaixonaram instantaneamente, tá? E essa aqui, each other, eu acho que eu já expliquei na sala que a palavra each é cada, other é outra. Mas elas duas juntas, ok? Elas têm o sentido de reciprocidade, tá? É quando as pessoas se gostam, se odeiam, tá? Se amam. Então, usa each other, tá ok? E o próximo que eu trouxe aqui, que é um bem conhecido, que é o verbo go, é o verbo ir, mas quando ele se junta com out, significa sair, tá? I go out on the weekends. Eu saio nos finais de semana. E também significa namorar alguém, tá? E aqui date someone, namorar alguém. E tem um exemplo. I used to go out with Tom. Eu costumava sair, namorar com quem? Com o Tom. Então, aqui dá a ideia de que hoje não namora mais, tá bom? Que ela costumava fazer isso, provavelmente hoje não namora mais. E temos o make, que é o verbo fazer, tá? Make up. Forgive each other after an argument. É quando você perdoa alguém. Eles brigaram e aí depois eles fizeram as pazes. E aí você pode usar o make up, tá? Então, eu poderia dizer assim. After a argument, they made up. Porque o passado de make é made, tá? Qual o significado de make up? Perdoar. Go out. E aqui nessa situação de relacionamentos, namorar. Fall for significa se apaixonar, tá? Lembrando que somente a palavra fall é cair, somente a palavra go é ir, somente a palavra make é fazer, ok? Só que quando junta com uma partícula, ele muda o significado da palavra original. E aí temos outros aqui. Eat out, que é comer fora. Fall apart, tá? Eat, comer. Out tem a ideia de fora, tá? Então, se eu falo assim, deixa eu até colocar um exemplo aqui. Inserir. Vou colocar uma caixinha bem aqui. Se eu falo assim, esse exemplo você copia no seu caderno, tá? I always eat out, mas a gente fala eat out on the weekends, ok? Então, eu sempre como fora nos finais de semana, tá? No próximo, fall apart. Só pela imagem, você consegue imaginar o que é, tá? Então, você pode colocar assim, aí você copia no seu caderno. No passado, tá? I fell apart. Jesus. When John traveled. Então, o meu coração ficou partido. Esse fell apart, tá? Tem a ideia, fell, lembrando que o fall é cair.
Fell apart significa uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, meu coração ficou partido quando João viajou, ok? Fell apart. E aí, depois, temos aqui uma figura, né? E tem o fill in. Eu posso colocar um exemplo assim. Let's fill in the spaces. Vamos completar os espaços, ok? Fill in significa completar os espaços. Só o verbo fill é encher. Encher alguma coisa, tá? Um recipiente. Fill in é completar. Aí, fall down. Acabamos de ver o verbo fall, que é cair. Aqui é literalmente cair no chão, tá? Eu posso falar assim, I didn't see the stone. Eu não vi a pedra. And I, no passado, fell down. Ok? E eu caí. Get back. Get back, dá pra ver que ele viajou e tá voltando. Pode ser também go back, tá? Não tem problema nenhum. I love to get back home after a trip. Então, eu amo voltar para casa depois de uma viagem, ok? I love to get back after a trip. Tá? Então, esse é o exemplo desse daqui. Catch up. Catch é no sentido de pegar, apanhar alguma coisa. Esse catch up, nessa situação, significa estar com os amigos, tá? Aproveitar o dia, sair, essas coisas. Então, você pode colocar assim. I like to catch up with Tom. Então, eu gosto de sair, de conversar, de estar com o Tom. Let in, ok? Let é deixar. Let in é no sentido de entrar. No caso, come in, ok? Se você chega atrasado, bate na porta. Então, você pode falar, may I come in? Come in é no sentido de entrar. Então, let in é a mesma coisa. Eu posso colocar assim, I don't my dog in when he is dirty. Então, eu falo assim, I don't let my dog in. Aqui eu separei o let in, eu separei, tá? Mas não tem problema nenhum. I don't let my dog in when he is dirty. Quando ele está sujo, eu não deixo meu cachorro entrar, tá? Então, let in é no sentido de entrar. Mas também a palavra come in tem o mesmo significado, tá? Ok? E o penúltimo, point out. Point é apontar. Point out é alguma coisa que está longe de você, tá? No sentido de apontar mesmo, tá? É quando tá mais distante. Então, I point out to the question on the board. On the board. Jesus. Ok? Então, eu apontei a questão no quadro. A última, work, é trabalhar. Workout é malhar. I work out 3 times a week. Então, aqui eu estou dizendo que eu malho 3 vezes na semana. Mas aqui esse malhar é no sentido de levantar peso, tá? Puxar ferro mesmo, tá ok? Então, esses exemplos você copia no seu caderno para que eu corrija. Não é corrigir, é só verificar realmente na aula seguinte, ok?
Então, esses são os exemplos desses phrasal verbs, que são essas frases verbais. Okay, I didn't see the stone. Oops, it's correct here, the stone. Esse I não é nunca assim, eu sempre falo para vocês, não é assim. I love after a trip, I like to catch up with Tom, I don't let my dog in when he's dirty, I point out the question on the board, I work out 3 times a week, let's fill the space, fell apart when John traveled. Ok? Então, esses são os exemplos com esses phrasal verbs que está presente no slide 2. Depois, eu trouxe só um exemplo aqui, só para a gente entender. A palavra take é pegar, tá? Então, take up é start a new hobby. Então, é quando você começa um hobby novo. Tom has taken up jogging. He likes it. Então, ele começou o quê? A correr, fazer corrida. Então, ele gosta disso. Take after tem a ver com resemble a character or appearance. Tem a ver com aparência. Quando você puxa para alguém, tu puxou o teu pai, tu é igual ao teu pai, tá? He takes after his father. Então, ele puxou ao pai. Então, tem características físicas, tá? Ou características físicas parecidas com o pai, aqui nesse caso, tá bom? Ou de personalidade também. Take in to understand. É quando você entende uma coisa. It was difficult to take in all he said. Então, foi difícil entender tudo o que ele disse. O significado de take in é entender. Take on, to employ or fire. Ou hire. Então, é para conseguir um emprego ou então contratar alguém, tá? Our company took on a new workman. Então, a nossa companhia tá contratando novos homens. Take over, to get control of something. Então, é ter o controle da situação, você pode usar também take over. Our company was taken over by our rival. Então, a companhia estava no controle, tá? Da situação. Take back, return something. A ideia do back é geralmente de voltar a uma situação anterior. Tem essa ideia. Return something to the place where it was bought. I took the TV set back. Então, é como se você colocou de volta a TV, onde ela estava. Take down, write down, tá? Então, essa ideia de down é sempre no sentido para baixo, tá? E the student took down the lecture. Então, os alunos, eles escreveram o que eles estavam ouvindo na lecture, que é na palestra. E, por último, take off, to rise into the air or begin to flight. Então, aqui, quando é mais usado para o avião, tá? É quando sai do chão. The plane took after on time, tá? Então, o avião começou a voar, saiu do chão, é take off. Isso aqui você não precisa copiar, é só para você ter uma ideia de que uma palavra com diferentes partículas tem significados diferentes, ok? O que eu quero que você copie mesmo é só o do slide number 2. E aí tem alguns exemplos, que esses exemplos eu peguei do livro de vocês. E aqui eu estou mostrando como é o verbo original e quando ele se junta com uma partícula. Então, tem sempre 2 exemplos. Número 1, eu nem coloquei, mas eu vou colocar aqui. Número 1, o exemplo número 1, do not give up. Aí o outro exemplo, I will give you a present. Esse give é o verbo dar. Give up significa desistir. Então, eu falo, do not give up. Então, este aqui é o phrasal verb, ok? Esse aqui só é o verbo normal. Number 2. I need to find out the truth. Então, aqui eu preciso descobrir, eu preciso fazer uma investigação para descobrir a verdade. E aqui, let's find a better place to sit. Aqui vamos procurar aqui um lugar melhor para sentar, ok? Então, o phrasal verb aqui é o find out, lembra? Para ser phrasal verb, você precisa de um verbo e mais uma partícula, tá ok? Que é isso que a gente está estudando. Anna and Kev are very shy. They take after their father.
tá? Então, aqui eles são muito tímidos, eles parecem com o pai. Take my book, please. Então, aqui, pegue meu livro, por favor. Só o verbo take é pegar nesse sentido aqui. Take after é no sentido de parecer, tá? Então, totalmente diferente do verbo original. Esse aqui é o number 3. I can, number 4. I can count on my friends when I have problems. Let's count until 10. Então, aqui, count on é eu posso contar com eles no sentido de que eles vão me ajudar, tá bom? Quando eu tiver um problema, quando tiver problemas, os meus amigos irão me ajudar. E aqui, let's count until 10, vamos contar. 1, 2, 3, 4, tá? No contar mesmo, tá? Então, são sentidos diferentes aqui. Number 5. You need to give my book back. Aqui é o phrasal verbo give back. E eu separei ele, não tem problema nenhum a gente separar, tá, gente? Em alguns casos. Give my book back. Você precisa me devolver o livro. Give é o verbo dar. Give back é devolver, tá? E aí, como a gente já falou do give aqui, eu não dei outro exemplo. Number 6. Number 6, I always knock over my glasses of juice. Eu sempre derrubo o meu copo de suco. Do not knock the door. E aqui só a palavra knock é bater, tá bom? Então, knock over, derrubar. Knock, somente knock é bater a porta. Quando você bate, knock the door. I come from a small city. Eu sou de uma, aqui, esse come, aqui, come here, please. Vem aqui, por favor. Tá? Então, aqui é o verbo vir. Venha aqui, por favor. Come from dá a ideia de origem, de onde você é, de onde você vem, ok? I need to look for a good place to live. I always look at you. Então, look for aqui é para você procurar. Você vai procurar um lugar bom para você viver. E aqui, I always look at you, eu sempre olho para você. Então, só o verbo look geralmente vem no sentido de olhar, tá? E aqui, look for significa procurar, tá? Então, aqui tem os exemplos, preste muita atenção, porque na próxima atividade você vai ter que completar com esses aqui. Então, no slide 5, vai ter uma atividade, você vai completar com estes aqui, ó. Os phrasal verbs que tem duas palavrinhas, tá? Let's work, isso aqui você precisa copiar no seu caderno. E aqui tem as frases. E aí você vai decifrar as frases. E aí você vai copiar no seu caderno e vai tentar resolver, tá bom? E na próxima aula a gente corrige. Então, você vai analisar qual a situação. E aí, depois, você vai decidir qual dos phrasal verbs do slide number 4 você vai completar aqui, tá bom? Lembrando, phrasal verbs são o verbo que tem uma partícula, tá bom? Que tem uma palavrinha próxima, que está destacada aqui de vermelho. Give up, find out, take after, count on, give back, knock over, come from, look for. Right? É isso que você vai fazer aqui. Lembrando, não sei o que significa tudo isso. Gente, tem dicionário online, tá? Você pode colocar no seu o que é isso. Coloca no tradutor somente a palavra, não coloca a frase toda, porque ela não vai te dar contexto, pode ser que ela vá, a tradução vai confundir você, tá? Então, é melhor que você coloque palavra por palavra, tá? Para você tentar entender, right? Esse family não é maiúsculo, não sei por que está assim. Ops, family. Ok. Slide number 6. Aqui a gente tem um outro assunto que tem no livro de vocês e tem duas pessoas conversando. Are you hungry? Não. Sorry, é uma frase. You are hungry. Aren't you? Tá? Então, aqui a gente tem you are hungry. Aren't you? Você está com fome. Não está? Então, a gente usa isso muito no dia a dia, tá bom, gente? Que a gente chama de tag question, tá bom? You are hungry. Aren't you?
It is sunny, isn't it? Então, aqui, ó, os dois conversando, está ensolarado, não está? Então, a gente usa muito. Quando a frase é afirmativa, a pergunta é na negativa, tá? E quando a frase for na negativa, a pergunta é na afirmativa. Yes, it is. I love the sun, don't you? Eu adoro o sol. Você não? Aí a conversa pode continuar. Então, é isso que a gente vai ver. Lembrando, quando a frase for afirmativa, a perguntinha no final da frase, ela vai ser negativa. E se a frase for negativa, a pergunta é na afirmativa, tá? Não esqueça desse detalhe. E aqui temos mais opções, tá? She is working. Ela está trabalhando. Não está? Isn't she? Lembra, a frase é afirmativa, a pergunta é na negativa. She's not working. Ela não está trabalhando. Está? We're late, aren't you? Estamos atrasados. Não estamos. We aren't late, are we? Nós não estamos atrasados. Estamos. Isso aqui está perguntando, estamos. He was angry. Wasn't he? Ele estava com raiva. Não estava. He wasn't angry. Was he? Ele não estava com raiva. Estava. Tá, então percebam. De novo, se a frase for afirmativa, a perguntinha vai na negativa. Na afirmativa. Se a frase... Sorry, me confundi. A frase for afirmativa, a pergunta é na negativa. Se a frase for na negativa, como está aqui, a perguntinha do final vai ser na afirmativa. Ok? Então, é só observar, lembrando disso. Aqui a gente tem a frase na afirmativa, a perguntinha no final, negativa. Frase negativa, perguntinha afirmativa. Frase afirmativa, perguntinha na negativa. Frase na negativa, perguntinha na afirmativa. Ok? E assim você vai fazer aqui dessa primeira questão do Let's Practice. Complete the sentence with the tag question. Então, temos aqui as frases e aí você vai analisar. Sorry, tem um Toby aqui. Emily is tall. E aí você vai fazer a tag question, tá? Usando o pronome, tá? Por exemplo, qual é o pronome para Amélie? Qual é o pronome para Julia? Qual é o pronome para sua casa? Qual é o pronome para our teachers? Qual é o pronome para our school? E qual é o pronome para my friends, my dog? Por exemplo, my friends. É o pronome they. My friends are funny. A frase é na afirmativa. Portanto, a pergunta será na negativa. Então, vai ficar aren't they? Tá? Então, essa é a resposta. Só para você ter uma ideia, tá bom? Por exemplo, aqui, Julia isn't my teacher. Is she? Por que she? Porque my teacher, porque Julia, o pronome é she. Ok? E assim você vai fazendo com todas as outras. Ok? Então, no nosso próximo encontro, vocês já estarão com o livro de vocês. E a gente vai corrigir essas atividades e vai olhar o livro, que vocês vão perceber que esses dois assuntos, phrasal verbs e essas questions no finalzinho da pergunta, vão estar lá presentes. Ok? Então, é isso.